Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, então talvez não saia tão bem editado. Mas o que importa é o conteúdo que eu quero passar aqui para vocês. O meu intuito é fazer um tipo de cursinho bíblico básico, com alguns estudos simples, mas que vão mudar totalmente a forma que você interpreta a Bíblia. O foco do cursinho é ajudar o cristão a ter uma visão diferente e também ajudar até alguns ateus a ver as coisas de uma forma mais lógica. Ele vai ajudar o cristão por quê? Porque tem muito crente, entre aspas, que eles têm uma fé muito cega. Eles não entendem nada da Bíblia, não entendem absolutamente nada. Mas eles têm uma fé cega que ninguém consegue explicar. E tem diversos ateus que manjam muito mais da Bíblia do que a maioria dos crentes, porque os ateus precisam refutar a Bíblia, refutar os crentes, então eles estudam, eles leem a Bíblia. Alguns, né? Não todos, mas conheço muitos ateus que leem a Bíblia. E todo mundo sabe que a Bíblia não é fácil de ser entendida. Existem muitos mistérios, figuras, alegorias e muitas contradições. E como é um tipo de cursinho, tudo que será dito aqui vai ter fundamentos diretamente da Bíblia e também da hermenêutica, que é o estudo das palavras. É o dicionário, entre aspas. Os primeiros vídeos serão um tipo de discipulado, onde eu vou fazer apresentações resumidas dos principais personagens da Bíblia. Aí, depois de apresentar os personagens, a gente vai para os estudos mais detalhados. Enfim, vamos ao tema do primeiro vídeo. No primeiro vídeo, a gente vai estudar as principais características de Deus. A maioria pode achar besteira, mas muitas pessoas não sabem as características do Deus que eles adoram. Muitas pessoas vão dizer, mas eu conheço Deus, eu já sei como Ele é, eu já sei as características dele. Mas esse vídeo aqui a gente vai usar como base para os estudos futuros. O discipulado é a base. Eu vou fazer as apresentações dos personagens e quando a gente entrar nos estudos mais detalhados, a gente volta na base para ter a noção e a comparação dos estudos anteriores. Enfim, as características de Deus são onisciência, onipresença, onipotência, amor. Ele não faz acepção de pessoas, ele é sempre eterno, imutável e nunca foi visto. E qual o significado de cada característica? Vamos lá. O primeiro é a onisciência. O significado de onisciência é saber absoluto, pleno, conhecimento infinito sobre todas as coisas. Ou seja, Deus sabe de tudo. Ele conhece toda a sua criação, desde o passado, do presente e do futuro. Vale lembrar que o tempo não existe para Deus. O tempo é uma criação de Deus. Se a gente for lá em Jeremias 10:12, a gente vai encontrar: pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra,
Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. Com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Se a gente for lá em Provérbios 2, 6, a gente também encontra: é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Se a gente for lá em Salmos também, Salmos 139, a gente consegue ver: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces, sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Ou seja, Deus conhece até os seus pensamentos. Para falar com Deus, você não precisa nem abrir a boca. A sua oração pode ser em silêncio. Deus sabe tudo o que se passa no seu coração, suas intenções, tudo. Tem até uma passagem lá em Tiago 1:13 que diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, a gente consegue entender que Deus, ele não precisa te colocar em tentação para saber o que você vai fazer. Ele não precisa te tentar, te incitar para saber o que você vai fazer. Por quê? Ele é onisciente, conhece o passado, o presente e o futuro e sabe tudo o que se passa no seu coração. Ele sabe todas as suas reações de acordo com as situações do seu dia. Então, quando você estiver em tentação, nunca fale: Deus está me provando para ver o que eu vou fazer. Isso é uma provação de Deus. Não. Como diz no texto que a gente acabou de ler, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Agora a gente vai ver a onipresença. Onipresença significa qualidade ou condição do que é onipresente, presença em todos os lugares. Se a gente ir lá em Salmos 139, versículo 7, está escrito: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Outro versículo que fala sobre a onipresença é lá em Provérbios 15, versículo 3, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então a gente consegue concluir que, além de Deus saber de tudo, saber passado, presente, futuro, Ele também vê tudo, porque Ele está em todos os lugares. Agora vamos falar sobre a onipotência. O que significa onipotência? Onipotência significa poder total, absoluto, infinito. Lá em Marcos 10, 27, diz o seguinte: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível,
mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se Jesus está falando que para Deus todas as coisas são possíveis, a gente nem precisa mais de outras referências bíblicas. Então, vamos para a próxima característica. A próxima característica de Deus é o amor. Mas o amor de Deus não é aquele amor romântico. O amor de Deus é o amor de pai. O amor paterno. O amor que uma mãe sente pelo seu filho. É aquele amor incondicional pelos seus filhos. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 4, está escrito: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Em Romanos 5,8 a gente também consegue ver: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus ama tanto a gente que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, pecadores. Tem prova de amor maior que essa? Outra característica muito importante de Deus é que Ele não faz acepção de pessoas. O que isso significa? Significa que Ele não tem preferência por alguém. Ele não tem preferência por pessoas em razão da sua classe, privilégios ou outras qualidades. Ele não se importa pela sua aparência, sua cor, essas coisas. Ele só se importa com o que se passa em seu coração. Um exemplo disso é lá em Romanos 2,11, que diz o seguinte: porque para com Deus não há acepção de pessoas. E outra passagem que também fala sobre acepção de pessoas é lá em Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora a gente vai falar sobre uma das principais características de Deus, que é o fato dele ser imutável. O que significa ser imutável? É aquilo que não está sujeito a mudar. Ele é permanente, constante, imudável. Lá em Tiago 1,17 a gente consegue ver: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Se a gente for lá em Hebreus 13, versículo 8, a gente também consegue ver: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, Deus, Ele não muda, a sua essência é a mesma. Ele não altera sua personalidade, ele não se contradiz, ele é a mesma pessoa, o mesmo ser, ontem, hoje e eternamente. E outra característica de Deus é que ele é sempiterno. O que significa sempiterno? É aquilo que dura ou vive para sempre, é contínuo, eterno, perene, infinito.
Ou seja, além de Deus ser imutável, essa imutabilidade dura eternamente. Se a gente for lá em Salmos 90, versículo 2, a gente consegue verificar. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Lá em Hebreus a gente também consegue ver um exemplo sobre o fato de Deus ou Jesus ser sempiterno. Diz o seguinte em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mesma passagem que a gente viu na característica anterior. E para finalizar o estudo, a última característica de Deus é que ele nunca foi visto por ninguém. Lá em João, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. Pessoal, eu sei que o estudo parece ser simples, e ele é simples, mas como eu disse no começo do vídeo, os estudos serão simples, mas eles serão imprescindíveis para os próximos vídeos, porque esse aqui é só a base. E para você se aprofundar nos próximos estudos que eu vou fazer, a gente tem que ter uma base, saber as características de cada personagem. Assim, qualquer outro estudo que a gente entrar, a gente volta nos primeiros estudos, na base, para ver se tudo tá batendo, se tudo tá se encaixando, entendeu? Então, acompanhe os próximos vídeos, que vai ser mais personagens com características, para os estudos mais aprofundados lá para frente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.